Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 23, versículos de 26 a 43. A crucificação de Jesus. Enquanto o levavam Jesus. A gente viu nos vídeos anteriores, né, todo o processo de julgamento de Jesus, e agora ele está sendo levado para a crucificação. Enquanto ele ia para a crucificação, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, um trabalhador chegando do campo, provavelmente estava ali de curioso, né, para ver o que estava acontecendo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Existia uma lei romana que qualquer cidadão não romano, né, no caso aqui judeu, era obrigado a andar 1 milha se um soldado romano mandasse. Por isso, quando Jesus ensina lá, ele fala, ande a 2ª milha, porque a 1ª milha era obrigação, era uma lei, você tinha que parar o que estava fazendo e obedecer o soldado romano. Aqui foi o que aconteceu. Como Jesus já estava com dificuldade de carregar a cruz, em outros textos diz que ele caiu, né, que ele derrubou a cruz. Então o soldado romano ordena que Simão de Cirene carregue a cruz para Jesus durante 1 milha, que era o que a lei obrigava, tá? Por isso que isso aqui acontece. Versículo 27. Um grande número de pessoas o seguia, né? Todo mundo queria ver o que estava acontecendo. Ele tinha os discípulos, tinha curiosidade, tinha os maldosos, tem de tudo. Inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Então essas aqui gostavam de Jesus, eram as discípulas, eram as seguidoras de Jesus. Olha o que vai acontecer aqui. Esses dias estava reprisando a novela Jesus na Record e passou essa cena, me marcou bem, porque a gente lê aqui, a gente não imagina, né? E na cena eles retratavam Jesus muito machucado já, todo coberto de sangue, cansado, né? Porque foi a madrugada inteira indo, vindo, apanhando, com coroa de espinho na cabeça, carregando uma cruz que é pesada. Então assim, ele fisicamente já em uma situação bem debilitada. E aí acontece essa cena. Se você conseguir achar aí na internet, ou se você é assinante da Univer, que é o aplicativo da Universal, acho que tem lá esse capítulo. Dá uma olhadinha depois se você puder. Então ele tá nessa situação que a gente pensa, bom, é a pessoa que mais precisa de ajuda nesse momento, né? E olha o que ele vai falar. Jesus voltou-se e disse-lhes para as mulheres que estavam chorando por causa dele, né? Lamentando a morte dele, enfim, a situação dele, né? Filhas de Jerusalém, ou seja, elas eram judias, né? Não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Olha isso aqui, a postura de alguém que sabe exatamente o seu propósito. Filhas de Jerusalém, eu estou passando por isso aqui, mas eu tô salvo. Eu tô nessa situação porque eu quis. Eu estou nessa situação, mas o meu futuro é no céu, é brilhante, é maravilhoso. Chorem por vocês e pelos seus filhos. Vocês precisam de lamento, não eu. Olha isso. Aí ele explica por que ele está falando isso. Pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, ou seja, felizes as mulheres que não puderam ter filhos, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Por que ele está falando isso aqui? Vocês vão sofrer. Esse mundo aqui é difícil. Vai chegar um momento em que vocês vão pensar, nossa, sorte de quem nunca pôde ter filho. Agora eu te pergunto, no mundo que a gente está vivendo hoje, na violência que a gente tem visto no nosso país, na nossa realidade, vamos trazer para perto da gente que fica mais fácil. A quantidade de homicídio, latrocínio, a maldade das pessoas, o quanto as nossas crianças têm sido atacadas.
Quem aqui nunca pensou nisso? Nossa, sorte de quem não tem filho. Ou, ainda bem que eu não tenho filho. É isso que Jesus está dizendo. Não chorem por mim. Eu tô aqui cumprindo meu propósito. Chorem por vocês que vão ficar aqui nesse mundo, que vão passar por coisas muito difíceis. E aí Jesus continua, olha isso. Depois dele dizer que elas vão dizer que felizes são as que não têm filho, então dirão as montanhas, vocês mulheres, dirão as montanhas, caiam sobre nós, ou seja, eu quero ser esmagada. E as colinas cubram-nos. Aqui, ó, notinha de rodapé, letra A. O textinho está formatado aqui à esquerda e entre aspas. Então, certamente é a citação de algum outro texto bíblico. Vamos ver qual é? Olha aqui, notinha de rodapé A, né, do capítulo 23, versículo 30. Oséias, capítulo 10, versículo 8. Faz tempo que eu não faço isso aqui para não deixar os textos muito grandes, os vídeos muito grandes. Mas eu vou pegar lá. Vamos ler Oséias 10? Essa Bíblia aqui que eu gravo para vocês é a Bíblia Anote, que tem esse espaço para anotação na lateral. E na versão NVI, que é a tradução mais simples, mais fácil de entender. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você encontra esse modelo de Bíblia para comprar, porque vocês sempre me perguntam dessa daqui, porque ela é boa, né? Ela é inspirável, ela é ótima para estudo. Toda vez que eu vou ler algum texto fora aqui do que a gente está fazendo, eu pego essa daqui, que eu acho interessante até para conhecer. Eu descobri, essa Bíblia tem pouco tempo. Ela é bem antiga, mas eu descobri tem pouco tempo. Ela tem mais de 400 anos. Chama a Bíblia King James. Rei James, ou Rei Tiago, né, da Inglaterra, convocou uma equipe imensa de historiadores e pesquisadores para traduzir a Bíblia dos textos na língua original, então grego, hebraico, aramaico, para o inglês, diretamente para o inglês. Foi a primeira vez que a Bíblia foi traduzida dessa forma, até onde eu sei, tá? Pode ser que eu esteja dando alguma informação errada, mas ela é a mais famosa, porque até onde eu entendo ela foi a primeira. Então, ela é uma tradução bem interessante, ela é referência mundial, e essa aqui é a versão atualizada, então ela é mais facinho de ler. Se você for só na King James, ela tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. A atualizada é bem parecida com a NVI. Então, vamos lá em Oséias 10. O livro de Oséias está depois de Daniel. Então, Daniel acaba aqui, começa Oséias. Olha só que interessante. Esses subtítulos, eles não existem no texto original, tá? As editoras que fazem a Bíblia colocam para facilitar, para a gente se encontrar, essas subdivisões, né? Capítulo, versículo, nada disso existe nos textos originais. Isso foi criado para que a gente encontre com mais facilidade, a gente dá referência. Oséias 10:8, você já sabe que é aqui, esse pedaço do texto. Então, no original não existe, mas olha o título que a editora deu para esse capítulo. Israel planta o mal e colhe destruição. E Jesus cita um versículo deste capítulo quando ele está prestes a ser morto na cruz. Israel decidiu crucificar Jesus e vai colher destruição. Este texto está falando sobre juízo, um juízo que virá sobre um povo. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Que foi seduzido e dividido e agora deve carregar a sua culpa. Deus demolirá os seus altares idólatras e arrasará suas colunas sagradas. Coluna sagrada é uma deusa que era cultuada no campo, na floresta. Também aparece como postes sagrados. Quando você vir isso, é a imagem de uma deusa. Ela era esculpida em um tronco de madeira e fincada na terra. Ela parecia um poste mesmo, de madeira. Então, olha aqui, o povo de Deus cultuando deuses. E aí, olha o versículo 8, que é o que Jesus cita lá para as mulheres. E os altos de Aven, os altares da impiedade, aqui os altares, os cultos que vocês fazem, o pecado de Israel serão despedaçados. Espinhos e ervas daninhas crescerão e envolverão todos os seus altares. Ó, tudo que vocês cultuaram, todos esses deuses aí que vocês se prostituíram, quando cresce espinho, erva daninha, aquela coisa abandonada, né? Vamos pensar numa casa abandonada. O que começa a acontecer com ela? O mato começa a crescer e tomar conta. É esse cenário aqui. Ou seja, os altares que vocês idolatram, coisas que não podem fazer nada por você,
vão ficar assim, abandonados, em ruínas. E nesse dia que Deus vai destruir esses altares que vocês levantaram, o povo clamará aos montes, aterrai-nos. É o que Jesus falou para elas. Vai chegar o dia em que vocês vão clamar para a montanha cair sobre vocês, ou seja, para que vocês sejam despedaçados, e gritarão as colinas, caí por sobre todos nós. Israel, tu tens pecado desde os dias de Gibeá. Isso foi Oséias falando, e no tempo de Jesus continuava tudo igual. Voltando aqui para Lucas, então Jesus diz: mulheres, guardem o choro de vocês, porque vai chegar o dia em que vocês vão ter que chorar mesmo. Aí olha o 31, que ele conclui: por que vocês vão querer que a montanha caia sobre vocês? Porque se fazem isso com a árvore verde é Jesus, a árvore saudável, viva, a árvore que frutifica. Se vocês matam o que está vivo e frutificando, o que acontecerá quando ela estiver seca? Versículo 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, por que levava esse nome? Porque era um lugar de morte, era um lugar onde as pessoas eram levadas para serem mortas pelo governo romano. Ali o crucificaram com os criminosos. É interessante que, olha o que o texto vai dizer, o texto vai dar para a gente exatamente a posição da crucificação. Um à sua direita e outro à sua esquerda, ou seja, 2 criminosos e Jesus no meio deles. Jesus disse, ou seja, o Santo de Israel, o Deus Criador do universo, pregado numa madeira entre 2 bandidos. Foi assim que Jesus foi tratado, como se ele fosse um criminoso. Jesus disse, nessa situação aqui toda, lá em cima ele fala, não chorem, mulheres, chorem por vocês, não por mim. Sendo que olhando de fora, elas estavam bem. Quem estava ensanguentado, ferido, carregando uma cruz, era Jesus. E olha aqui, ele crucificado, eu não consigo imaginar o tamanho da dor que Jesus estava sentindo, física. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. No vídeo anterior, eu falei sobre a gente aprender a não ser a pessoa que não leva desaforo para casa, a não ser a pessoa que traz confusão, discórdia, barulho, gritaria, né? A pessoa que sabe o propósito para a vida dela, a pessoa que entendeu o que Deus tem para ela consegue olhar para a atitude errada dos outros e ter essa visão aqui. Não sabem o que estão fazendo. Eles precisam que os olhos deles sejam abertos. Eles precisam ter uma visão espiritual daquilo que é o reino de Deus. E Jesus tinha essa consciência aqui. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Outros textos são mais detalhados. Quem fez isso foram os soldados romanos. Roupa, nessa época, era algo muito caro. Tecido, né? Era algo muito caro. Então, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que isso aqui devia ser um costume. Eles deviam fazer isso com todos os condenados, porque roupa era cara. 35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Que autoridades? Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os soldados romanos, essas eram as autoridades. Os que deveriam guardar a lei, zombando de uma pessoa crucificada. É nesse ponto que a religiosidade chega a cegar a gente. Porque vamos supor que os líderes religiosos estivessem certos e Jesus não fosse o Messias. Só supondo. Ainda assim, você ridicularizar uma pessoa que está crucificada é muito serviço para Satanás. É ser muito filho do diabo. Por mais que você não concorde, não acredite, não goste da pessoa, quando você chega nesse nível aqui, meu amigo, você já está com os 2 pés, a mão, a cabeça no inferno.
Porque se você é incapaz de se compadecer por qualquer pessoa, nessa situação, você gostando dela ou não, o seu coração já virou uma pedra há muito tempo. Pior ainda porque a gente sabe que eles estavam zombando do Filho de Deus. Mas olha o grau de dureza de coração, de maldade desses homens. Aí, olha o que eles faziam. Salvou os outros. Você não fez milagre? Você não curou um monte de gente? Diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Você é o Salvador, você veio para salvar todo mundo, salva você mesmo. Cuidado com a religiosidade para você não virar essa pessoa aqui. 36. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Imagina a sede que Jesus estava sentindo. Há mais de 10, 12 horas apanhando, carregando cruz. Imagina a sede que ele tinha e eles dando vinagre. E diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Todo mundo zombando com Jesus. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Eu vi uma pregação, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que eu confio na pessoa que falou, dizendo que essa inscrição estava em 3 línguas. Estava em hebraico, estava em romano e estava em grego. O grego era a língua mais falada da época, era como o inglês hoje. Então esse pregador dizia que estava em hebraico para dizer que ele veio para os judeus, estava em romano porque era a língua, a dominância política, né, da época, e estava em grego porque era a língua que quase todo mundo falava, ou enfim, a língua dominante, para que nenhuma nação tivesse dúvida de que Jesus era de fato o rei dos judeus. Eu achei isso muito bonito, muito poderoso. E como tudo que Deus faz é muito amarrado, né? Tudo muito preso uma coisa na outra, não tem ponto sem nó. 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Olha isso, o cara estava crucificado, todo lascado, prestes a morrer, e ele ainda tinha força para insultar Jesus. Uma coisa é você ser insultado por pessoas que estão numa condição melhor do que a sua, né? Quando você está numa situação difícil, está no fundo do poço e quem está lá em cima, fora do poço, zomba da sua cara. Outra coisa é a pessoa que está no fundo do poço, junto com você, também zombar da sua cara. Gente, fala. Isso não é o cúmulo. Pois tinha um lá pendurado, prestes a morrer, também zoando ele. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Ele ofendia mais, né? Deixa eu garantir aqui, vai que. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? O outro tinha um pouquinho mais de bom senso, né? Olha o que ele fala. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Esse ladrão aqui, Jesus vai dizer aqui que ele vai ser salvo. Sabe por que esse homem vai ser salvo? Porque ele tem senso de autorresponsabilidade, algo que está muito em falta hoje em dia. A gente vive uma geração que é cheia de querer culpar todo mundo. A culpa é dos meus pais, a culpa é do preconceito, a culpa é da sociedade, a culpa nunca é minha, é de todo mundo, menos minha. E este homem aqui, prestes a morrer, ele tem um senso de autorresponsabilidade. Ele refletiu e falou, não, peraí, tomei muita decisão errada. Tô aqui porque eu mereço. O primeiro passo para que a gente seja salvo. Não existe vida com Deus sem autorresponsabilidade. Se você é uma pessoa que põe a culpa em todo mundo, que joga a culpa para todo mundo, e a sua vida nunca anda, porque você não faz o que precisa ser feito, você tá igual o outro criminoso lá, você tá indo pro inferno felizão. Vida com Deus exige autorresponsabilidade, exige autoavaliação, exige conserto, confissão de pecados todos os dias. E foi o que esse homem fez, ele confessou o pecado dele. E por causa disso, olha o que Jesus fala. Então, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Confessou o pecado e pediu a salvação. É a receita para a salvação até hoje. Confissão de pecados e declaração de quem é Jesus. E Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando? Hoje. Confessou pecados,
declarou Jesus como Filho de Deus, o céu está garantido. Que Deus te abençoe.